Retatrutida e tudo que você precisa entender sobre o peptídeo mais hypado do momento, né? Tá todo mundo falando, vários atletas, vários bodybuilders pro utilizando tal medicação. E para que você não fique aqui no YouTube catando conteúdo, uma informação de um canal, outra informação de outro canal, eu resolvi fazer um vídeo onde eu vou explicar de maneira bem clara, utilizando analogias para que você consiga entender todo o mecanismo de ação desse peptídeo. Eu não gosto de chamar retatrutida de medicamento porque os peptídeos eles não funcionam como um medicamento convencional, um remédio para dor de cabeça, um Tylenol, um Dorflex, né? Eles funcionam como um sinal que é como se fosse um WhatsApp. Ele manda um WhatsApp para o seu corpo para restituir ou para otimizar algo que o seu corpo já sabe fazer e por algum motivo ou por algum desleixo que você criou no seu corpo como um todo, de alguma forma o seu corpo esqueceu como operar, principalmente a nível metabólico. E obviamente para a gente falar de retatrutida, a gente precisa abordar também todos aqueles outros irmãos mais novos, né? Semaglutida, depois veio a tirzepatida, né? Ozempic, Mounjaro, vocês já estão cansados de saber. Então a gente vai aos poucos, né, desmistificando, etapa por etapa, como se fosse um dominó. A gente vai ali derrubando pecinha por pecinha, para a gente chegar ali no carro-chefe, né, a retatrutida, e você entender, né, como que é lindo, né, o funcionamento, né, do triplo agonismo, que é justamente o que a retatrutida faz com o seu organismo. Então, antes que você me xingue no comentário, eu preciso fazer essa introdução, né, te explicar aqui de uma maneira macro, porém simples, do que a gente vai abordar, mas basicamente você vai entender como funciona todos esses peptídeos, Ozempic, Mounjaro e, claro, o principal deles que a gente vai abordar bem a fundo, para você não ficar aqui caçando um vídeo, né, sobre retatrutida no YouTube. Você vai sair desse vídeo aqui entendendo tudo, podendo explicar para o seu filho de 5 anos de idade, sua avó, que talvez ela nem escute, mas ela vai conseguir entender quando você terminar de assistir esse vídeo, armazenar tudo aquilo que eu te falei de maneira bem prática, didática, utilizando as analogias. Você vai salvar isso no seu memory card e você vai absorver esse conhecimento e ninguém mais tira o conhecimento de você, beleza? Hoje eu vou falar sobre alavancagem biológica, especificamente esses três que eu acabei de falar, semaglutida, tirzepatida e retatrutida. Se você nunca ouviu falar essas palavras na sua vida, provavelmente você está, sei lá, vivendo numa caverna, ou você ainda está naquele pensamento retrógrado de que achar que é tudo sobre motivação, é tudo sobre mindset, é tudo sobre disciplina. Não é. Perder gordura, né, gordura real, vai muito mais além disso, tá? E a propósito, aqueles 24%, né, que vocês veem por aí sobre retatrutida, né, são os estudos mais recentes, né? Muita gente falando, aquilo ali, boa parte é perda de músculo. Não é, é perda de gordura. Não é água, não é retenção, é peso real que você perde e você não volta a ganhar, tá? Falando de maneira hipotética. Então, guarda esse discurso alarmista, tá? Porque se você não trouxer argumentos que contradizem tudo isso que eu vou te falar nesse vídeo, eu vou te soterrar, eu vou queimar os seus olhos com fatos e embasamento científico, beleza? Eu não tô nem aí se você tá pensando, eu não gosto do jeito desse cara falar, ele tá começando agora no YouTube. Eu dei um tempo no Instagram e vim aqui pro YouTube alimentar o canal, porque eu tava cansado de fazer vídeo de 1 minuto e meio, 3 minutos no máximo, onde eu não consigo colocar todos os pontos e explicar detalhadamente como que funciona tudo para vocês, né? E desmistificar, e para que vocês parem de cair de novo, né? Em ladainha de podcast, de conversa de Insta, coach de Insta, de atleta pro, enfim. Vamos lá, perda de gordura, né? O que é perder gordura? Perder gordura, na verdade, é sobre entender como o seu corpo ele toma as decisões, né? Porque gordura não é só um estoque de energia, né? A gordura ela é basicamente um subproduto bioquímico, é um subproduto de vários processamentos, é um subproduto de informação ruim, né? Que você acumula durante anos e definitivamente é um subproduto de comportamentos psicológicos. A maioria, se não todas as pessoas que são obesas, elas geralmente não têm a obesidade por conta de um problema metabólico. De fato, elas não têm. Não pense você que a sua tireoide está zoada, que você entrou na menopausa, né, que você tem alguns craves, você tem doença celíaca, enfim, ou qualquer outra coisa, né, que para você seja conveniente, né, fadiga crônica e todas essas coisas que vocês estão cansados de saber que utilizarem como desculpa para colocar uma barreira entre você e o que realmente é exigido. Você tem um problema comportamental, que é justamente por isso que a obesidade ela é uma doença multifatorial, quer queira ou não. Não vem brigar comigo nos comentários, isso é fato científico. E é justamente nesse ponto que entram tais compostos que eu acabei de falar. Eles não só suprimem o seu apetite, mas como eles também alteram basicamente como o seu corpo ele responde à comida, né? Como que o seu corpo ele vai obter energia em relação à gordura. Então deixa eu simplificar isso para você, né? Vamos começar com semaglutida, né? Esse foi o primeiro, né? Então lembra daquele exemplo que eu falei que a gente vai como dominós, né? Tem um monte de dominó que precisam cair e esse é o primeiro dominó. Vou começar com esse porque esse é o mais fácil, qualquer pessoa consegue entender. Semaglutida é um agonista do receptor GLP-1, muita gente
multiplica essa palavra por aí, né, essa sigla, sem saber o que significa. É muito simples, tá? É um hormônio intestinal. O GLP-1 ele significa peptídeo semelhante ao glucagon 1, por isso tem um ali na frente. O seu intestino ele libera, né, o GLP-1 quando você come e basicamente o trabalho dele é dizer para o seu cérebro que você está cheio. Desacelera o estômago, aumenta a insulina e abaixa o glucagon. Só isso, nada de mágico. Então quando você pega ali, né, uma caneta e injeta semaglutida no seu tecido adiposo, né, ali na gordura da barriga, hipoteticamente, você está basicamente imitando o que esse hormônio faz. Você está mandando um sinal amplificado lá para o seu cérebro que diz: para de comer, nós estamos de boa. Não tem nada de mágica, né? Você come menos, você se sente mais cheio por mais tempo. E você acaba evitando, né, aquela montanha russa de açúcar que está ali presente na corrente sanguínea. E sim, funciona pra cacete, as pessoas perdem peso. Porém, é aqui que está o problema. Em achar que você está utilizando um medicamento top, porque você não está. Hoje em dia não tem nada top no Ozempic, tá? Basicamente você está ali dirigindo uma Ferrari com um motor de um carro popular 1.0, tá? Porque a semaglutida ela só puxa uma alavanca, tá? Ela diminui a fome, mas não faz muito mais coisa, né? E tá, ok, isso é ótimo, né? Você olha para as pessoas e elas estão emagrecendo, né? Porém, elas estão apenas com o apetite suprimido, tá? Se você quiser suprimir o apetite, é fácil, não coma. Sei lá, vai para aquele programa, Largados e Pelados. Você vai ficar ali sem comer e sim, você vai emagrecer. Então, percebam que não tem nada de mágico. Ela apenas suprime o apetite, atrasa o esvaziamento gástrico e por isso você acaba ingerindo menos comida. Mas passar fome não vai te ajudar, além de perder alguns quilos. Nem sempre apenas passar fome vai te ajudar, né? Você vai perder alguns quilinhos, tá? Mas agora o seu corpo ele vai ter uma certa dificuldade em diferenciar entre a perda de gordura e a perda de músculo. E para ser bem sincero contigo, para o seu corpo começar a utilizar músculo como substrato energético é infinitamente mais fácil do que utilizar a gordura como fonte de energia. O seu corpo ele é uma arma biológica contra você mesmo, né? Onde ele diz: vou para a guerra para reter o máximo de combustível possível, porque combustível é sinônimo de vida. Então ele vai fazer tudo para manter aquele estoque de bacon na sua barriga e onde quer que você tenha gordura armazenada. Então vocês já começam a enxergar aonde está o problema, né? Você só puxou uma alavanca, você não está melhorando o metabolismo de gordura, nem está aumentando o seu gasto energético, tá? Que é aquilo que te mantém emagrecendo de maneira consistente. Você fica só comendo menos, beleza? Isso funciona até começar a parar. Porque o seu corpo ele se adapta, o apetite ele volta aos pouquinhos ali, rastejando, e o processo ele acaba ficando travado, né? Principalmente em relação à balança, e você fica puto pra caralho porque você pagou caro no medicamento. Então percebam que perder gordura, né, não é apenas sobre comer menos, né, passar fome, é sobre como o seu corpo faz com aquele combustível que você acabou de entregar para ele. Agora a gente entra na segunda peça do dominó, tirzepatida, né, o upgrade ali que a gente viu ali com o Mounjaro, né, entrando ali em alta. Eu gosto de pensar que o Mounjaro é como se fosse o irmão mais velho do Ozempic, tá? E a tirzepatida, ela mudou o game, né? É um agonista duplo. Agora você tem GLP-1 e algo chamado GIP, que basicamente voltando ao GLP-1, se você ainda não pegou, muito simples. Ele manda um sinal falando que o seu corpo está cheio, o estômago está lento, a insulina sobe, o apetite ele desce. Ponto final. Agora o GIP, né? Polipeptídeo, insulinotrópico, dependente de glucagon. É exatamente isso que significa essa sigla. Ele já é um pouco mais diferente, né? Ele é um upgrade, lembrando. Então pensa que ele é como se fosse um assassino silencioso, ele é um sniper, sacou? Ele é bem certeiro. E é muito doido porque ele não faz só uma coisa, né? Igual o GLP-1. Ele faz uma porrada de coisa que o GLP-1 acaba não desempenhando tão bem. É outro hormônio intestinal, mas ele trabalha de uma forma um pouco diferente, tá? O que o GIP faz, basicamente, é melhorar a secreção de insulina quando a glicose ela tá presente. É uma faca de dois gumes, tá? Precisa ter glicose presente para que ela desempenhe melhor a sua função. E basicamente ela melhora a sua sensibilidade à insulina, especialmente nas células de gordura, né? Ela estimula mais a lipólise, para quem não sabe, perda de gordura, beleza? Então, com a tirzepatida, né, você não está só reduzindo o quanto você come, você está mudando drasticamente como o seu corpo responde àquela comida que você comeu, beleza? Melhor controle de insulina, menos estoque de gordura e o melhor uso da energia. Pensem sempre que energia é igual a comida, tranquilo? Agora pensa como que o seu corpo ele enxerga tudo isso, né? Quando você combina GLP-1 e GIP. É como se fosse um ataque em duas frentes. Come menos, queime mais, trabalhe melhor com os carboidratos, né? Seja mais inteligente com a utilização de glicose. Né? Os dados eles nos mostram de 18% a 20% de redução de peso corporal. E a gente não está falando de uma pequena perda de peso, 20%. Muda a vida das pessoas, né? Muda como as pessoas vão te enxergar. Os seus amigos, eles vão começar a olhar para você e perguntar: que mágica que você está fazendo? Que porra é essa? Porque você vai ter que trocar basicamente todas as roupas do seu guarda-roupa, tá? E calma,
porque ainda isso não é a cereja do bolo. Foi uma puta revolução. Agonismo duplo, você tem duas frentes atacando ali a parte metabólica e colocando todo o seu corpo que estava estragado para trabalhar melhor com aquilo que come, beleza? O seu peso vai cair, a sua sensibilidade à insulina ela vai melhorar, você não vai ser mais um resistente à insulina e o seu corpo ele vai estar trabalhando em um modo mais otimizado, vamos dizer assim. Eu sei que agora você está pensando, Mounjaro é top, vou ter que comprar, onde eu arrumo, quanto eu compro, quando que começa, quais são as doses, como é que eu escalo a dose, quais são os efeitos colaterais, dane-se os efeitos colaterais, eu vou utilizar. É muito foda, calma, porque ainda tem o outro nível. E esse outro nível de peptídeo, ele é absurdamente melhor, tá? Quando eu falo que a retatrutida é um cheat code, né, é um código de trapaça, eu não estou exagerando, ela realmente é. Mas antes da gente entrar de fato nesse assunto, coisa rápida, tá? Deixa eu te explicar aqui, porque muita gente pensa, ok, a gente está falando de remédio, de drogas, né? Então você está utilizando drogas. Não é assim. Não dá pra gente colocar peptídeos e medicação, né, básica, Tilenol, na mesma sacola, porque são coisas completamente diferentes. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque isso não faz parte do conteúdo, mas ainda assim é o motivo pelo qual os sinais eles vencem, tá? Metade dessa confusão de perda de peso vem de jogar peptídeos no mesmo saco que qualquer pílula de farmácia. Pensa que medicações elas funcionam como um martelo, tá? Químicos de moléculas pequenos feitos em laboratório para passar por cima de toda a biologia do seu corpo. O objetivo é puramente controle de sintoma utilizando força bruta, tá? Vamos fazer uma boa analogia para que você consiga entender a diferença de um peptídeo para uma droga convencional que você compra em farmácia. Se o alarme de incêndio ele apitou e você pega uma marreta e vai lá e destrói o alarme para ele parar de tocar, o problema ele está resolvido? Não, a casa ela continua pegando fogo, né? Então os peptídeos eles são mais como um dispositivo, né, de comunicação, um walkie-talkie, tá? Ou então o seu celular, tá? Eles são cadeias curtas de aminoácidos, idênticas ou quase idênticas às mensagens que o seu corpo já utiliza, né? Então é um sinal. O objetivo, como eu disse, é amplificar ou restaurar aquilo que o seu corpo ele não tem feito tão bem. Não tem dano colateral com peptídeo, tá? Porque justamente a minha vida é curta, né? Eles fazem um trabalho e degradam aminoácidos que o seu corpo ele praticamente varre para fora, tá? O seu corpo elimina tudo isso. Então, de novo, analogia do alarme. O alarme de incêndio, ele apita, você manda um sinal lá para os bombeiros, isso quando você está utilizando um peptídeo e não um medicamento, e aí sim, naquele mesmo momento que você enviou o sinal lá para o bombeiro, abre-se uma ventilação e liga todas as mangueiras de incêndio. Pronto. O problema, ele está resolvido. Então, percebam que a diferença, tá, de peptídeos e medicamentos convencionais é basicamente muito simples, né? Os medicamentos, eles são mais brutos, eles chegam no seu corpo e falam, cala a boca e obedece. Já os peptídeos, eles chegam de mansinho, né? Eles vão lá no seu ouvido e falam assim, ei, deixa eu falar, você precisa fazer o seu trabalho direito porque o chefe, ele está te observando. E o seu corpo já meio que faz esse trabalho, só que ele meio que esqueceu a forma de realizar tal trabalho. Então agora a gente entra ali na retatrutida, né, análogo triplo, agora você tem GLP-1, GIP e glucagon. E o glucagon é o cara que muda toda a situação. Basicamente, né, vocês já devem saber, ou não, para quem não sabe, o glucagon ele é um hormônio oposto à insulina, né? Enquanto a insulina ela tá alta, o glucagon ele tá baixo e vice-versa. Glucagon alto, insulina tá baixa. Só para você entender de forma ainda mais clara, quando você faz jejum, automaticamente o seu glucagon ele está elevado porque o seu corpo ele precisa de sobreviver mesmo quando você impõe uma restrição de alimento para ele. Então o que o glucagon faz quando você está lá em jejum? Ele manda um recadinho lá para o fígado e fala, brother, vamos começar a liberar glicogênio para a gente jogar aqui glicose na corrente sanguínea e utilizar como fonte de energia. Quando esse estoque de glicogênio ele por algum motivo ele está limitado, o que o glucagon faz? Ele vai lá no seu fígado novamente e manda otimizar processos de queima de gordura, tá? Então, ele é um hormônio antagônico à insulina, né? A insulina é aquele hormônio safado, né? Ela armazena nutrientes, né? Ela, vamos guardar para depois, né? O glucagon, ele já chega, queima essa porra toda agora, para ontem, beleza? Quando o glucagon, ele é ativado, coisas interessantes começam a acontecer. O fígado, como eu já disse, ele converte os estoques de glicose necessária, a lipose ela aumenta, né? As células de gordura começam a quebrar os triglicerídeos e a termogênese ela aumenta, você queima mais caloria mesmo estando parado. E obviamente agora você tem, com tudo isso acontecendo, essa mágica toda, você tem a supressão de apetite que continua acontecendo via GLP-1. Então percebam que a reta ela não está só inibindo o seu apetite, né, e gerenciando de uma melhor maneira o carboidrato, ela está fazendo tudo isso e mandando o seu corpo mobilizar a gordura, converter em energia e aumentar o seu gasto energético o tempo todo. E isso acontece, inclusive, quando você dorme. E é justamente aqui que vem a melhor parte. Eu comentei sobre isso no ano novo aqui em casa com alguns amigos e a galera surtou. Sabe aqueles 24% de perda de peso nos ensaios clínicos? Bicho, a retatrutida, ela invadiu o território da cirurgia bariátrica. Só que
sem faca, sem aquela maldita recuperação pós-cirúrgica. E o melhor, você não tem risco de empacotar. E engraçado que eu acabei de lembrar de um amigo do meu pai, meu falecido pai, que foi fazer uma cirurgia bariátrica e por algum erro médico ou por alguma consequência do destino, não me lembro, ele veio a falecer. Agora pensa, né, você tem um peptídeo que resolve esse problema simples, tá? E antes que você comece a me perguntar, não, o peso ele não volta, beleza? A não ser que você retorne à sua velha rotina de merda, de hábitos merda, comendo lixo o tempo todo. O seu peso ele não volta, sabe por quê? Porque o seu corpo ele foi reprogramado. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Perceba que isso não é só perda de peso, né? Nós estamos falando de manipulação metabólica. Eu sei que tem muita gente que escuta isso e acaba, sei lá, surtando. Mas a retatrutida, ela funciona porque ela dá um cocão nos 3 grandes níveis hormonais, né? Tem muito mais coisa, mas a gente ficaria aqui até amanhã e eu sei que ninguém tá afim de ficar aqui me escutando durante 1 hora e com certeza vão ter pessoas me xingando nos comentários. Faça vídeo mais curto, faça um corte, fala disso. Não, eu não consigo, eu preciso falar tudo e as ideias, elas vão vindo na minha cabeça e eu vou jogando aqui. Só que você não vai precisar de assistir mais nenhum outro vídeo ao final desse que eu estou te falando, tá? Fazendo um resumo aqui pra você, tá? Para você não ter que ficar caçando informação aqui no YouTube. Primeiro, GLP-1 faz você comer menos, depois vem o GIP, né, o agonismo duplo, que faz o seu corpo processar a comida de uma maneira muito mais otimizada. E por último, claro, o glucagon, que faz você queimar mais, ponto final, é só isso. E aí, a matemática é bem simples. Semaglutida, ela bate em um receptor, tisepatida bate em 2 receptores, retatrutida bate em 3 receptores. E de novo, não se trata de uma droga, é um peptídeo. É como se fosse aquele cheat code lá do GTA, sabe? Quando você escrever lá, coloque o CJ com músculos de bodybuilder. Era basicamente isso, só que você não está apenas desligando a fome, você está lá no botãozinho ligando no máximo a sua eficiência metabólica e depois de todo esse processo que começa a acontecer, oxidação de gordura, aumento do gasto energético, tudo de uma vezada só. Mas, obviamente, não dá para a gente negligenciar outras variáveis que tangem a hipertrofia, que te levam a um físico melhor, né? Senão você vai chegar no final de todo o processo de perda de peso, né, de perda de gordura, que você vai ficar como uma vela derretida. Para que isso não aconteça, você não pode negligenciar a parte de treinamento e principalmente a parte de consumo de proteína para, no mínimo, fazer a manutenção da massa muscular. Mas, Breno, você disse que o glucagon ele é um sniper, ele faz com que o fígado libere glicogênio hepático e o seu corpo utilize aquele glicogênio e converte esse glicogênio em glicose para fornecer energia para o corpo. E quando não tem glicogênio, esse glucagon faz com que o fígado comece a oxidar mais gordura, comece a colocar a gordura como fonte de energia? Sim, tudo isso é verdade. Porém, não olhem para a retatrutida como se fosse apenas uma bengala, né? Você agora tem algo em suas mãos que vai potencializar 50 vezes tudo isso que você já faz. Entende o ponto? Continue treinando, continue batendo minimamente os seus macros, quiçá apenas a proteína, para você continuar evoluindo no físico de uma maneira estética. E se você não faz a mínima ideia de como alinhar toda essa mudança biológica, né, com a utilização de peptídeos, alinhada com a parte de treinamento, alinhada com a parte de dieta, para que tudo isso funcione em harmonia e você desbloqueie o físico que você tanto busca, é muito simples. Você vai na descrição desse vídeo, vai lá no meu link da bio, acessa o meu site, faça parte da minha consultoria. Obviamente, meu canal ele está começando, então eu tenho que te pedir para você deixar o seu like, para você compartilhar, deixar um comentário, um relato de uso que seja, tá? Se você ainda não me segue no Instagram, Breno Azevedo 347, tatuado aqui, né? Foi o meu número de soldado, servi durante 3 anos no exército. Estou aqui, né, fazendo com que o meu canal cresça, decidi migrar para o YouTube esse ano, tá? O Instagram, ele já está performando muito bem, a consultoria está performando muito bem. Então, eu preciso da sua ajuda para que o meu canal cresça. Deixa seu like, deixe seu comentário, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Tamo junto.